está se disputando o espólio do Bolsonaro não por uma visão mais abrandada, mas por uma visão mais extremista. Essa do Zema no sábado, né, realmente... Mas eu acho que tem explicação, né, Miola, para essa iniciativa aí com esse tom separatista deles, que é de fato, que é o resultado das eleições todas, né? A última eleição apenas confirmou, né? Se o Brasil não tivesse o Nordeste, Bolsonaro tinha ganho a eleição, né? Isso. Eles querem uma ditadura do pensamento único, não é? Eles querem... Agora, o incrível também disto, Mauro, primeiro que eu não sei, eu acho que o governador Zema, ele tem, me parece assim, um personagem mais do que simplório, né? Mas eu acho que ele tem um problema, digamos, de uma visão muito distorcida, né? Uma cosmovisão, digamos assim, distorcida de maneira geral. Ele é um personagem ideologicamente ultraconservador, isso já está bem evidenciado, né, e se credencia como, ou busca se credenciar como uma alternativa da extrema-direita para a próxima eleição. Mas eu tenho a impressão de que nesse episódio, né, ele incorreu, inclusive, num crime contra a nossa Constituição, né, porque ele está promovendo, né, o que é indivisível no nosso país, que são a separação por regiões do nosso território. Isso constitucionalmente, eu não sei, eu apenas comento isto porque eu não sou partidário desta ideia de nós naturalizarmos as aberrações, porque as aberrações elas vão sendo naturalizadas e progressivamente a gente vai convivendo com estágios superiores de aberrações, né? E é o que está acontecendo nesses últimos anos. Mas o que me chama a atenção também é que outro postulante à condição de pré-candidato ou de expoente da extrema-direita ou direita avançada para 2026 é o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que ele endossou essas posições, né? Então veja que tem uma estratégia, né, de viabilização eleitoral que ela se dá não por uma recuperação do que seria uma direita tradicional, mas por uma afirmação dos valores, né, que o bolsonarismo conseguiram avançar. Então veja que quando a gente pensa, né, não, o bolsonarismo acaba com a desgraceira jurídica do Bolsonaro, eu não vejo muito assim, tanto é que está se disputando o espólio do Bolsonaro não por uma visão mais abrandada, mas por uma visão mais extremista. E finalmente, só para a gente verificar como é esse país, o mapa, né, do racismo, o mapa da xenofobia, porque nós estamos falando, né, de duas realidades nacionais, né? As maiorias sociais pobres e negras, que é Nordeste, né, Sudeste para cima, digamos, né, e o universo, né, branco superior, né, que é Sudeste-Sul. Então esse mapa do racismo e da xenofobia, que ele é defendido, né, por esses personagens, Zema e Eduardo Leite, ele corresponde ao mapa da imigração brasileira. O resto era as demandas criadas ainda no período do Império, da importação, né, dos escravos sequestrados na África, né, e a ocupação pelos povos originários, mas no Sul e no Sudeste que foi a imigração europeia. E aqui é o mapa do fascismo. Se a gente observar muito bem, né, quanto maior foi o peso, o impacto da imigração europeia, né, especialmente a alemã e italiana, no sul do Brasil, né, maior é a expressão que esse fascismo assume hoje no nosso país. Né? Interessante esse mapa, né? E essa defesa que faz o Zema, né, do sul e sudeste contra o resto do país, ela, em certo sentido, é a afirmação, né, do integralismo. Né? É uma atualização, né, no século XXI, na terceira década desse milênio, né, do integralismo, né, que está sendo redivivo com esses personagens. Perfeito. Rebeca, chega mais. Não é isso. Eu concordo muito com esse cenário que o Miola está trazendo, assim como a Liane Campos, né? Ela diz: Miola está certinho.
essas falas são crimes contra a Constituição, né? Acredito. E vira e mexe, né, Miola? A gente vê esse movimento separatista, né, do sul, sudeste e das outras regiões do país. Não é a primeira vez que a gente vê. Que impacto que isso pode ter, né, na população de extrema direita que está aguardando aí comandos dessa liderança para poder agir? Porque isso também incita o ódio, né, contra os nordestinos, contra os nortistas, e isso vai se refletir de alguma forma na sociedade, né? Como que você avalia esse impacto? Eu acho que ele só acentua, aprofunda esse racismo e dá corpo político, né, Rebeca? É isso que tu comentas, porque essas opiniões, elas organizam, né, uma forma de viver o mundo, uma cosmovisão. Isso é inegável. E isto organiza, né, a forma como esses personagens, especialmente seus ativistas mais radicalizados, não é, atuam, e não é só um problema da política isto. Né? Porque, bom, nós podemos dizer, não, ele está fazendo um cálculo político-eleitoral, que inclusive é burro esse cálculo político-eleitoral, porque a maioria do povo brasileiro já não vive no sul e no sudeste, né? Aquela maioria confortável. Então, tem uma burrice intrínseca, não é, nesse racismo e nessa xenofobia. Mas isso não é só por um cálculo eleitoral de eleição a cada 2 anos, é que isto vai sedimentando no interior da sociedade esta visão. Isto vai subjetivando a forma como as pessoas vão vendo o mundo e vai sedimentando o ódio, né, como a expressão, né, da forma da relação interpessoal na sociedade, no cotidiano, em última instância. Então, esses racismos, né, essas intolerâncias, né, essas violências que são estimuladas, elas crescem. Por isso que eu acho, né, que é gravíssimo isso que o Zema fala, mais além, né, de ser um erro, né, de uma visão de mundo completamente deformada, mas ele tem um problema que é o problema de inconstitucionalidade, né, porque ele é uma afronta a valores essenciais que estão previstos na Constituição, né, não só da nossa unidade territorial, mas da nossa indivisibilidade enquanto nação. Nós somos uma nacionalidade, nós conformamos uma nacionalidade. E ele está, em última instância, né, afrontando isso que é um princípio da existência do nosso país. Então, eu mais além, digamos, da crítica política, da observação, né, de uma análise antropológica, sociológica, mas tem um problema da natureza jurídico-legal, né, que incumbe as organizações, as instituições do nosso país, né, enfrentar essas realidades. Porque um governador de estado não está autorizado, né, a cometer crimes, e tampouco ele está autorizado, a ninguém é concedido o direito de desconhecer a lei, menos ainda um governador, ele não pode desconhecer. Então eu acho que tens razão, né, que posturas como essas, elas são estimuladoras, né, de violência, de racismo, de exclusões, das intolerâncias, né, e fazem com que esta ideia de desumanização do outro, mas especialmente de desumanização dos corpos negros e também dos corpos femininos, que são objetificados, que essa desumanização, ela explica tudo, né? Ela permite tudo, né? Inclusive isto de dizer que nós temos que criar um outro país do sul e do sudeste. Na década de 80 e 90, aqui no Rio Grande do Sul, teve um movimento, você sabe que o... Separatista, né? É, movimento separatista. Curiosamente, era um personagem, era Ayrton Vargas, o nome dele, o Marx, perdão, tinha o sobrenome do Carlos Marx, de Santa Cruz, uma cidade próxima a Porto Alegre, de colonização alemã, e ele criou um movimento separatista, né? Mas isto, felizmente, não prosperou, foi contido, né? E muito na esperança, ele ia fazer aquilo uma aposta, de que como o Rio Grande do Sul tinha essa característica de ser um estado separatista, ele conseguiria impulsionar a partir daqui um grande movimento separatista, começava separando o Sul, né, do resto, né, mas no fim o mapa geral que ele criaria era o mapa do Zema, né, do neointegralismo, do Zema e do Eduardo Leite, né, que endossa essas aberrações.